Olá, boa tarde e bem-vindo ao primeiro episódio desta série de videoaulas que vai durar durante muitos anos. Parabéns a ti por fazeres parte desta comunidade de desenvolvimento pessoal, cujo objetivo é fazer eventos físicos e conectar pessoas que querem atingir mais bem-estar ou resultados, sejam eles espíritos ou materiais. Espero que encontres pessoas que gostes, que estejam alinhadas com um propósito semelhante ao teu ou contigo. E a ideia é esta, é criar uma comunidade de desenvolvimento pessoal. Uma contracultura, no sentido de ser contra a cultura do hedonismo, do consumismo desmedido, e uma cultura de consciência, de reflexão, de saber, pensar e de conhecimento. Bem-vindo e boa viagem. Espero que goste e que se mantenha cá durante muitos anos nesta comunidade para criar. Vou desenvolver aí umas abas para falar, o pessoal. Espero que você goste e se divirta. E não tenho dúvidas nenhumas que você vai sair daqui com mais valor, com mais conhecimento. E ao longo das próximas semanas e meses continuar aqui, não tenho dúvida nenhuma que você vai mudar a sua forma de pensar e a forma de ver o mundo de uma forma mais técnica e inteligente. Não tenha dúvidas. O meu objetivo é esse. É ajudá-lo a pensar de forma diferente, ajudá-lo a melhorar a sua qualidade de vida. Porque quando nós pensamos de uma forma mais técnica, menos primitiva, nós olhamos para o mundo de forma diferente e as coisas afetam-nos menos. Porque nós sabemos o que é que está a passar ali. Sabemos os mecanismos, à nossa maneira, com maior ou menor precisão. E eu acho que é isto que nós precisamos para ter mais paz no mundo. Melhores líderes, que é preciso bons líderes. Se olharmos para o mundo é preciso bons líderes, melhores líderes. E eu acredito que faço parte dessa missão de cultivar a educação para termos melhores líderes, uma sociedade melhor, com mais paz, mais honestidade, mais sinceridade, mais liberdade de expressão e compreensão pelo outro. Posto isto, vamos começar. Bem-vindo e boa viagem. Vamos lá. Medo. O que é que tu precisas saber para superá-lo? Hoje vou-te dar aqui tudo o que precisas saber sobre o medo para superá-lo nesta perspectiva comportamentalista. Há várias escolas de pensamento na psicologia, ou seja, tens a psicologia e, vamos dizer, um problema, a ansiedade. Há várias formas da psicologia resolver este problema da ansiedade, ok? E dependendo da escola que nós escolhemos, vamos resolver o problema da ansiedade de forma diferente. Temos a escola comportamentalista, da teoria cognitivo-comportamental, da gestalt, humanista. Há várias formas e perspectivas de olhar um problema. E então podes fazer a analogia de quase como partidos. É preciso governar o país. É preciso resolver a ansiedade, o medo. Contudo, tu é que escolhes qual é que é o partido que vai adressar os problemas. Alguns adressam melhor, outros pior, dependendo também da pessoa e de cada caso. Porque cada caso é um caso e há diferentes coisas que podem gerar ansiedade. Isto aqui é sempre conteúdo que não é adaptado às necessidades individuais, porque eu estou a falar para diversas pessoas. Contudo, eu acredito que tu és inteligente e consegues captar a mensagem que eu te partilho e aplicar na tua vida de uma forma que percebes o que é que vai funcionar para ti, o que é que não vai funcionar, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Tendo em conta esta premissa, deixa-me referir aqui então que caso precises de ajuda, procura um psicólogo ou terapeuta. Isto aqui é conteúdo para pessoas que estão saudáveis e que têm responsabilidade e sensibilidade ao conhecimento que está a ser partilhado. Isto não é para tratar patologias, é para pessoas ditas normais psicologicamente que têm competência, ou vão ganhar competência aqui para conseguir aplicar os conhecimentos psicológicos e filosóficos nas suas vidas, na sociedade e nos grupos onde estão inseridos, como a sua família, por exemplo, ou amigos. Bem, vamos começar então. Isto para dizer que o assunto do medo é muito complexo. É muito complexo. Há uma infinidade de variáveis que se pode falar. Há uma infinidade de coisas e de abordagens que se pode ter à extensão do medo. Contudo, esta aqui é uma que é super eficiente e super fácil de aplicar, que toda a gente percebe. Então vou começar por dizer o que é o medo. No senso comum, o medo podemos dizer que é não queremos enfrentar alguma coisa, é algo que temos medo, é algo que fugimos, que não queremos enfrentar. E então deixe-me dizer-lhe que há uma estrutura no cérebro que é responsável pelo medo. Pode apontar agora esta palavra, amígdala. A estrutura da amígdala é a estrutura principal pela resposta de medo e ansiedade, que eu aqui vou usar como formas sinónimas, ok?
Então, medo e ansiedade, a amígdala é a estrutura do cérebro principalmente responsável por isso. Quando alguém está com muita ansiedade, uma das estruturas mais ativadas é a amígdala, uma agressividade. Amígdala. Porque medo também pode gerar agressividade. E então, a amígdala é responsável por gerar em nós respostas de medo, seja ele primitivo, ou seja, medo mais inato, de coisas que nós todos temos medo, como por exemplo, mais tendencialmente, nós todos temos medo de cobras, lagartos, peixarada, aranhas, aracnídeos, esse tipo de coisas. Contudo, também é na amígdala basolateral, onde é armazenado o medo aprendido. Okay? Temos a amígdala e em volta da amígdala temos a amígdala basolateral. A amígdala basolateral é responsável por medo aprendido, ou seja, condicionamento. O que é que isto quer dizer? Então, muito simples. A pessoa vê um cãozinho e interage com o cãozinho. Gosta do cão. Brinca, cãozinho. Criança, brinca. Está tudo bem com o cão. Mas há um dia que ele tem uma experiência má com o cãozinho. O cão mordeu-lhe. E então ela fez uma associação ao estímulo, que neste caso é o cão. Ou seja, ela fez uma associação de que, espera lá, o cão pode ser um estímulo ameaçador. E então ela, das próximas vezes que vir aquele cão, ela pode ganhar esse medo a outros cães. E então ela pode ganhar um medo a cães. Então agora a pessoa tem medo, a criança tem medo de cães. Então ela, quando vê um cão ou algo que é parecido com um cão, ela foge. Okay? Houve a fenómeno de generalização do medo. Isto acontece para ter mais alguma coisa, como por exemplo falar em público. Quando estamos a falar em público, há algo que se ativa em nós, medo. Porquê? Porque há uma associação de que falar em público é um estímulo ameaçador. Okay? Está em causa a reputação. Okay? E perder a reputação pode ser gozado pode ser descer na hierarquia social. Descer na hierarquia social pode ser sinónimo de expulsar-nos fora do grupo e não há oportunidades, não há recursos. Então isto pode acontecer. Esta interpretação pode acontecer pelo corpo, sem nós sabermos, porque ela é biológica e evolutiva. Porque não faz sentido, tendencialmente, hoje em dia nós termos medo de fazer discursos em público, como por exemplo uma apresentação de turma, porque é só ficar ali, não serve para nada, no sentido de serve para ter a nota, mas não é uma coisa que vai nos impactar daqui a 10 anos ou 5 anos, é só aquele nervosismo e não faz sentido, é uma ideia irracional. Até porque na universidade, por exemplo, estamos para aprender, quando tudo acontece. Uma das justificações pode ser essa, porque a nível evolutivo e biológico há uma interpretação de que aquilo pode ser algo fatal para nós, para a nossa reputação. E pode acontecer os comentários, os mimimis, então pode haver essa interpretação. Então, sempre que há medo, há um mecanismo subjacente que desperta esse medo. Porque nós temos medo das coisas por alguma razão é. Não é à toa, tipo, tenho medo. Não faz sentido. Não. Há sempre uma razão, por mais que seja biológica. Seja pelas experiências passadas, por exemplo, a pessoa, de alguma forma, teve experiências más com redes sociais, Facebook. Ela, no futuro, pode ter mais fricção ao usar redes sociais, porque tem uma experiência má. Por exemplo, ela fez um post sem querer e colocou coisas de nudez. Okay? Ela agora pode desenvolver uma associação a redes sociais de medo, porque eu não sei se vai haver uma coisa que vai postar coisas que não quero, e ela pode desenvolver esse sistema de medo. E nós usamos redes sociais para ter mais alguma coisa. Okay? Então medo, podemos desenvolver medo com tudo. Há pessoas que têm medo de elevadores, há pessoas que têm medo de computadores, têm mais alguma coisa. Há pessoas que têm medo de andar de transportes públicos. Houve alguma coisa que fez com que a pessoa associasse andar de transportes públicos a coisas de medo. Okay? Há medos para ter mais alguma coisa, por mais que não se fale nisso. Medos de elevadores, etc. E lembra-te que é sempre alguma associação que o corpo está a fazer ao estímulo de que aquilo é ameaçador. Okay? Porque se o corpo não interpretar o estímulo como ameaçador, tu não tens medo. Porque se o teu corpo não interpreta o estímulo como ameaçador, porque é que vais ter medo? Okay? Então uma coisa boa a saber é, tu não és os teus pensamentos. Tu não és os teus pensamentos, e mesmo que surjam pensamentos de medo, não quer dizer que eles sejam reais. Porque não são. A maioria deles não é. Ok? E então, antes de ir aqui então, às palavras-chave, vou falar aqui de alguns estudos científicos.
Isto que eu estou a falar, a base disto é o condicionamento clássico. O condicionamento Pavlov. Que foi assim que se descobriu este fenómeno do condicionamento. Começou com um cãozinho, que era o cão de Pavlov. E o Pavlov foi ele que, um dos principais fundadores pela escola comportamentalista, ou responsáveis pela escola comportamentalista. Além de John Watson, Skinner, entre outros, Thorndike. E então o que aconteceu foi que Pavlov estava a estudar a saliva dos cães. E então para isto ele tinha os cães lá no seu laboratório, abria a saquinha para lhes dar comida, para eles salivarem. E ele, a certa altura, que ele percebeu-se que os cães começavam a salivar antes de terem a comida. E ele achou estranho. Ui, nem dei a comida e os cães estão a salivar. O que é que se passa aqui? Não é normal. E então o que aconteceu foi que ele apercebeu-se que o estímulo do som do pacote poderia ser suficiente para despoltar nos cães o estímulo de comida. Por causa da haver a associação. Som do pacote, comidazinha. E então ele, a partir desse pressuposto, fez os testes de condicionamento, que foi dar comida ao cãozinho e quando dava comida, tocava o sino. Ou seja, comida ao cão, sino, tirim, várias vezes. Repetição, 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 repetição. A aprendizagem foi feita. E o cão emparelhou o estímulo da sineta, que chama-se estímulo neutro. Ok? Vou fazer aqui até uma coisa no Paint. Isto aqui é interessante porque tu vais ganhar uma visão técnica do mundo que vai mudar completamente. Não tenhas dúvidas disso. Ok? Vou pôr aqui a minha cara. Webcam. Ok. Vamos lá a isto. Vamos então aqui a isto. Ok? É simples. Vamos lá. Então, tu tens aqui um estímulo que chama-se... Tecnicamente, nós chamamos de estímulo neutro na psicologia. Ok? Estímulo neutro é um estímulo que por si só não te gera nada. Que neste caso é a sineta. Ok? A sineta por si só não te gera nada. Este aqui é o badalo. Ok? Sino. Não te gera nada em ti. Contudo, a comida é um estímulo inato. Porque ela, inatamente, sem qualquer tipo de manipulação, ela vai gerar em ti uma resposta. Fome. No cão é salivar. Ok? Estímulo inato. Neste caso é... Vou pôr aqui um prato de ração. Ok? Com comidazinha. Okay? Comida. Comida é um estímulo inato. Provoca em nós, biologicamente, uma resposta de... come, né? Fome. Neste caso, o cão salivar. O estímulo neutro não tem uma associação feita a ele. É só som. Tipo, é só uma sineta. É indiferente. Contudo, quando há uma associação entre estes dois através de repetição, ou seja, quando há comidazinha, também há o som da sineta. Ok? E estes dois, de forma repetida, a serem apresentados simultaneamente, ou seja, cãozinha para o cão, toca a sineta. Comidinha para o cão, toca a sineta. Vai fazer com que haja uma associação. E agora que eu reparei que estou ali a desenhar. Vai fazer com que haja uma associação entre os dois estímulos, o estímulo inato e o estímulo neutro. Ou seja, se este estímulo não fazia nada em ti ou no cão, eles os dois vão ser emparelhados, porque estão a ser apresentados simultaneamente. Emparelhamento. Ok? Emparelhamento. Vai acontecer o fenómeno de emparelhamento. E então, o que acontece aqui é que, quando a pessoa ou o cãozinho ouvir a sineta, vai sentir fome, ou vai despertar o sentimento de salivar. Porque houve uma associação, porque os dois estímulos foram apresentados de forma repetida constantemente. E então, a partir daqui, magia acontece. Porquê? Porque se a sineta antes era um estímulo neutro, então agora vai ser o que nós chamamos de um estímulo condicionado. Porque o estímulo era neutro, contudo, agora está condicionou o corpo a ter uma certa resposta. Então, se era estímulo neutro, passou a ser um estímulo condicionado. E já vamos para o comportamento humano e para a sociedade. Ok? Porquê? Porque agora a sineta vai ter uma resposta diferente, vai dar uma resposta diferente ao cão do que daria se não fosse condicionado. Ok? Então nós tínhamos um estímulo neutro que passou a ser condicionado. E então agora o cãozinho, quando ouve tim, tararim, 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 quando ouve o sino, vai salivar. Porque
Porque ele fez a associação de, para lá, sineta, comida, estímulo condicionado. Condicionamos o cão a ouvir o som da sineta e a salivar. Ou seja, nós condicionamos o cão a salivar a ouvir o som da sineta. Okay? Como é que fizemos isto? Através da repetição constantemente de emparelhamento destes dois estímulos. Faz sentido? Comenta. Então, vamos lá generalizar agora um bocadinho até para tudo. Então imagina a complexidade que pode ser durante o nosso dia-a-dia nas associações que nós fazemos às pessoas. Pessoas são um estímulo. Objetos são um estímulo. Tudo é um estímulo. Okay? Sorrir é um estímulo. Como é que nós reagimos a sorrir? De uma forma. Mas se calhar vou falar nisto mais noutra aula. Vamos nos focar no medo. Isto para dizer o quê? Que nós, ao termos medo de alguma coisa, há sempre uma associação que foi feita àquela situação para nós termos medo. Okay? Pode ser inata, pode ser biológica, pode ser de interpretação. Ei, mãe, não sei se consigo. Pronto, estás a interpretar aquilo como não sabes se consegues. Isso é tudo treta, porque tu consegues. A não ser que tenhas um problema mesmo neurológico, alguma coisa, tu consegues fazer tudo o que tu quiseres. Dentro dos confins da realidade. E então, isto para dizer que é assim que acontece o medo, ok? Pode ser, através de experiências passadas, o cérebro interpretar certos estímulos como ameaçadores, ok? Por exemplo, uma pessoa, sempre que saiu à noite, teve más experiências. Porrada, copos, tornar-lhe bebida. Ela associa a noite a uma coisa que não é muito boa. Pá, não gosto de sair à noite. Sempre que saio à noite, viraram-me o copo, porrada, confusão. Pá, não gosto. Porquê? A noite em si é um estímulo neutro. É sair à noite, é o que é. Agora, as experiências que a pessoa tem dentro da noite são, bem, podemos dizer estímulos inatos. Atirar copo de cerveja para cima da pessoa. Estímulo inato. Claro que ela vai reagir. O que é isto? E então, digamos, a soma destes estímulos todos vai produzir um comportamento, uma interpretação. Medo, não gosto, sempre que fui, deixei-me toda. Agora, deixa-me dizer-te aqui que tu podes fazer 1001 interpretações. Porque eu disse que sair à noite é um estímulo neutro, quando tu também podes considerar que não é. Não, sair à noite não é um estímulo neutro, porque já há música, etc, etc. Isto aqui entra o mundo da complexidade e o mundo da interpretação, porque depois és tu que interpretas as coisas. Porque até o próprio sino que eu te falei há pouco, também tu podes dizer que não é um estímulo neutro. Não, porque eu tenho uma associação ao estímulo, uma coisa que faz barulho, eu até gosto de sinos, de andar a tocar. Ok, mas nesta interpretação, essa associação não é suficiente para nós considerarmos significativa. E então, a partir daqui, tu podes deixar a tua mente vaguear. Uau! E os sentimentos que você tem em relação que tu tens em relação a uma certa pessoa, podemos interpretar que é a soma de diferentes estímulos ao longo do tempo. E os estímulos podem ser contextos, ou seja, a discussão, mais os momentos de amor, mais os momentos de paz, felicidade, vão reproduzir a percepção que tu tens da pessoa. É chata, ou então aí a bem da fixe, sempre estive com ela, dá-me reboçados e gomas e doces. E até isso pode ser uma dica para as pessoas nos percepcionarem como um estímulo positivo, mais forte, ou seja, como algo bom a quem está perto de nós. É fazermos produzir em elas coisas boas. Ok, vamos continuar. Está explicado então como é que é o medo e muitas outras coisas, como o comportamentalismo é fixe. Então vamos lá então direto ao ponto. A pessoa que tem medo, o que é que ela tem que fazer? Já explicámos como é que ela chegou a ter medo, o que é que ela faz? Bem, numa resposta curta, e vou marcar isto aqui em baixo para o pessoal que quiser atalhos, a melhor forma de perder o medo é expor-nos ao medo. Como é que se faz isto? De uma forma gradual. Ou seja, se o medo produzir na pessoa sensações muito fortes de ansiedade, de batimento cardíaco acelerado, que chama-se taquicardia, de respiração acelerada, de nervosismo, tremer, o que acontece é que a exposição ao medo não deve ser muito imersiva na primeira vez. No sentido em que, da primeira vez, a pessoa não deve ir de uma forma extrema a enfrentar o medo. Ok? Por exemplo, medo de elevadores. Alguém que é super medroso de elevadores, não convém a primeira vez que ela for enfrentar o medo, ok, vou enfrentar o medo. Não convém a primeira vez que ela vai enfrentar o medo entrar logo dentro do elevador. Porque pode ser muito forte para o sistema nervoso da pessoa. Como é um medo forte, ela pode ter ataques de ansiedade, ok? Ataques de ansiedade, pode ter problemas que são chatos, ok? Ataques de ansiedade, vou dizer o principal. Não vou entrar aqui
em psicopatologia, neste momento. E então estavam a saber, ok? Porque se um estímulo é muito forte, nós devemos o enfrentar gradualmente. Como é que isto se faz? E tu adapta para o estímulo que tu tiveres medo, se tiveres. Então, devemos fazer isto de forma gradual. Ou seja, a pessoa que tem medo de elevadores vai enfrentar o medo, ela vê que a 10 metros do elevador ela já fica, já estou a tremer, pá. Ok, pronto. Então sente a sensação de tremer. Estou a sentir. Ela vai acabar por desaparecer. E o que vai acontecer quando se está a enfrentar um medo é isto. Tendencialmente a pessoa, estou a sentir medo. O que acontece é que vai haver um pico de ansiedade, de medo, ok? Contudo, consoante o tempo passa, essas sensações corporais vão diminuindo, ok? Porque não está a acontecer nada. A pessoa está a interpretar o estímulo como ameaçador, mas ela está lá e não está a acontecer nada. Continua, até que chega uma altura que já estabilizou. Ok, uau! Tinha o coração a bater depressa, estou aqui, estou fixe. Uau! Ok? Agora, é continuar a fazer isto de forma contínua e repetidamente até o medo desaparecer. Porque ele não vai desaparecer em um dia. Pode desaparecer, mas tendencialmente não vai. Provavelmente a parte das pessoas não vai. Então é preciso fazermos isto, exposição, continuadamente ao longo do tempo. E então, a pessoa aproximou durante 10 metros e, bateu o coração a bater, ok, parou e depois baixou. Fixe, boa. Perfeito. Agora, ela pode ir mais 5 metros para a frente. Continua a andar 5 metros, ok? Coração a bater depressa outra vez, exala, mantém, relaxa. Quando se está aqui nestas situações, se nós conseguimos relaxar, é o ideal, embora seja difícil, ok? Mas ter esta consciência de que não vai acontecer nada, é só um elevador, ok? Deixa sentir as sensações, sente, e assim vai. Até a pessoa que estar confortável em entrar dentro do elevador, depois desce. E repetidamente, até depois de alguns dias, várias repetições, a pessoa já estar tão à vontade que consegue estar dentro do elevador sozinha. Coisas importantes e ressalvas a dizer aqui. Não convém sair no pico da ansiedade. Porque no pico da ansiedade, quando está a enfrentar o medo, pode reforçá-lo. No sentido em que, se o corpo tem medo de alguma coisa, o corpo tem medo disto. Se nós estamos a confrontar o medo e no pico, quando estamos com mais medo, fugimos, estamos a dar razão ao corpo, a dizer, fogo, é preciso mesmo ter medo, eu tive medo e fugi. Já estou melhor. Estamos a reforçar o comportamento. Quanto mais evitarmos o estímulo, tendencialmente mais medo vamos ter do estímulo. Por isso é importante, quando escolhemos um sítio, deixarmos sentir as sensações. Ok? Tendo em conta esta premissa de que se o estímulo for muito forte, ir com mais calma. Okay? Mas isto é um caso de tipo de ansiedade, de patologia. Ok? Porque nós, mesmo falar em público, tendencialmente, temos medo, mas depois siga. Ok? Então como é que nós podemos enfrentar um medo de como falar em público? Vou dar uma apresentação para 100 pessoas. Extremamente nervoso. O que é que se pode fazer? Como é que eu... Pergunta-chave. Como é que eu posso ir enfrentando o meu medo de falar em público gradualmente? Okay? Flexibilidade e credibilidade. Podemos pedir ajuda à inteligência artificial. E a resposta é... Podemos começar por sair à rua e começar a perguntar que horas são as pessoas. Okay? Olha, desculpe, que horas são? Guardas o telemóvel, guardas o relógio. Olha, desculpe, que horas são? Se calhar já ficas assim. E continuamente. E vai, ok? Dizes olá e bom dia na caixa, vais falando assim um bocadinho. E o teu corpo, biologicamente falando, vai ganhar cada vez mais rapport para perceber, ok, para lá, isto de falar com pessoas até está-se bem. E então a associação que vais fazer com os estímulos e contextos vai ser diferente. Mais um ponto importante, pelo menos para casos mais extremos, é entrar num estado de relaxamento antes. Ou seja, quando o nosso corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo, a mente interpreta um estímulo como ameaçador e influencia o corpo a produzir cortisol e ficar a tremer. Ativação do sistema nervoso simpático. Não precisa ter o nome para já. E a mesma coisa acontece para a mente, ok? Se o corpo estiver relaxado, a mente também relaxa. E então é bom nós, antes de enfrentarmos o estímulo,
entrarmos num estado mais de relaxamento, ok? Relaxar os músculos, ouvir assim uma musiquinha de mindfulness com calma, ok? Fazer um exercício de respiração. O exercício de respiração que podes fazer é inspirar, contar até 6, por exemplo, suster durante 3 segundos e expirar durante 7 segundos. Podes alterar estes números. O que interessa é inspirar e expirar mais lento do que inspiras. E, preferencialmente, pela barriga. Uma forma de saber se estás a fazer a respiração diafragmática, é assim que se chama o nome técnico, respiração diafragmática, é ver se a barriga enche como um balão. E não o peito. Não respirar pelo peito, pela barriga. Porque ajuda-nos mais a acalmar e a diminuir a ativação do sistema nervoso simpático, ok? Ou seja, estás a ver, olha. Eu vou-me pôr assim de lado, provavelmente é melhor. Vou respirar pelo peito. Diafragma. Peito. Ok? Isto faz diferença. Principalmente com a repetição ao longo do tempo. Aqui, estamos mais ativados, respirar pelo peito. É mais luta ou fuga. E que é? Peito. Não é? Podes interpretar assim. É como eu interpreto para facilitar as coisas. Diafragmática é mais respiração mais calma e profunda. Expirar mais lento do que inspiras e relaxar os músculos. Pá, ter os músculos relaxados. Nós conseguimos relaxar sempre mais do que aquilo que estamos relaxados. Por mais pensemos que não. Quer relaxar os músculos todos. Tudo relaxado, ouvir uma musiquinha qualquer daquelas brasileiras de mindfulness ou de sonzinhos, tipo passarinhos, relaxar. Ok? Ou há exercícios de respiração na internet assim para relaxar, curtos, 5 minutitos, e siga, ok? Ir com calma e relaxado. Porque se fores muito ativado, pode gerar em ti, lá está, ainda mais ansiedade, e não é isso que se quer. Também podes enfrentar o estímulo com um contra-estímulo, que é ouvir música, ok? Alguém que tem medo de passear junto ao bairro onde mora. Pode ir a passear junto ao bairro onde mora com música, que é um chamo positivo, está a focar naquele estímulo e a passar pelo sítio que outrora tinha medo, ok? Também é um contracondicionamento. Em vez de usar apenas a exposição, estamos a usar um estímulo positivo para nos fazer sentir bem e fazer de força contrária ao estímulo de medo que a pessoa tem ao andar na rua. Pronto, pá, de uma forma simples, acredito que seja isto. Alguma pergunta, faz nos comentários que eu vou responder ou faço outros vídeos. Quem sabe uma playlist aqui sobre medo, acho que pode ser interessante. Vou-te dizer mais coisas importantes. Isto aqui também é interessante. Vou-te apresentar aqui um estudo. Para tu veres também aqui um gráfico, e vou pôr em baixo na descrição, se alguém quiser ver, mas é muito complexo, deixa-me dizer. Mas é para tu entenderes isto também. Como é que funciona isto de contracondicionamento. Ok, o estudo chama-se Synaptic Correlates of Fear Extension in the Amygdala. Então, o que aqui está a dizer é relações sinápticas com a extensão do medo na amígdala. Foi um livro que eu encontrei aqui deste livro foi um estudo científico que eu encontrei aqui neste livro de Sapolsky, que é uma das referências do livro, quando ele fala da amígdala, do medo. E então, pronto, o que o estudo fez foi pegar em 4 grupos, é assim que se faz ciência. Pegar num grupo de controlo, que foi ratinhos. Isto é, para ratinhos também dá para generalizar algumas coisas para nós. Há partes do cérebro que são semelhantes. Alguns ratinhos... Pronto, havia um grupo de ratinhos que só existiram, vamos dizer assim. Não eram expostos a estímulos nenhuns, de inatos, nem nada. Estavam só a existir para servir de comparação, para servir de comparação com aqueles ratinhos que vamos fazer a intervenção. Okay? Havia outro grupo de ratinhos que recebiam um choque elétrico, mas não havia emparelhamento com nenhum estímulo. Ou seja, este grupinho de ratinhos apenas levava choques elétricos. Tal, mais nada. Okay. Depois havia outro grupinho, terceiro grupinho, onde havia emparelhamento. Ou seja, eles emparelhavam um choque elétrico com um som. Ok? Então, choque elétrico e som, choque elétrico e som, choque elétrico e som e choque elétrico. O que é que aconteceu? O ratinho emparelhou o som ao choque elétrico. Ok? E então ele sempre que ouvia depois
o choque, o som, e ele ficava em freeze, ele ficava congelado, tipo, ficava assustado. Vou por aí os gráficos a passar para ser ainda mais claro. Aí tem freeze time, que é tempo de congelamento, tipo medo. Ok? E então houve emparelhamento do som ao choque elétrico, é um estímulo inato aqui. E depois havia o quarto grupo, que aconteceu o mesmo que o grupo 3. Também houve emparelhamento com o som. Contudo, também foi feito no dia 3 o desemparelhamento com o som. Ou seja, se eles fizeram a associação de som, choque, no último dia eles fizeram o contrário. Foi só som, 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 som constantemente, de forma a acontecer o desemparelhamento. Ou seja, depois do emparelhamento acontecer, o pico da ansiedade facilmente se atinge, ou neste caso de congelamento, atinge-se só com o som. Ou seja, houve um emparelhamento, dá o som, o rato fica muito tempo congelado, com medo. Ui, o que é que se passa? Contudo, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, o rato vai começar a perceber que, espera lá, o som afinal não está a fazer nada. E vai diminuir gradualmente o tempo que fica congelado, ok? Que chama-se o desemparelhamento, que é a exposição ao estímulo condicionado, som, sem a consequência, neste caso ao choque elétrico, que é o estímulo inato. Ok? E estudaram então que implicações é que isto tinha na amígdala basolateral, que é uma coisa complexa, talvez mais à frente, se você quiser eu falo sobre isso. Ok. Isto para dizer o quê? Que para você ver como é que isto funciona, por exemplo, em ratinhos, em nós é igual. E para falar da amígdala basolateral e tal, ok. E para finalizar com isto, com esta frase que passo a citar deste livro de Robert Sapolsky, que é um neurobiólogo, neurocientista muito conhecido. Este livro foi recomendado na universidade da minha cadeira de neurociências, é um calhamaço com 600 páginas. Ok? Isto para falar, para terminar assim, de onde recebem informação os neurónios responsáveis pela mensagem o som já não me assusta, dos ratinhos, por exemplo. Do córtex frontal. Okay. Quando deixamos de ter medo de algo, não é porque alguns neurónios da amígdala perderam excitabilidade. Ou seja, quando nós perdemos medo de algo, não é porque a parte da amígdala, estrutura responsável por medo, deixou de associar ao estímulo medo, medo, medo. Pessoal, metam-se a fugir todos. Okay? Ela continua a enviar, não é por ela ter perdido a excitação, que vamos dizer que não é por ela ter perdido a ativação quando aparece o estímulo. Ou seja, a amígdala está cá em baixo, aparece o estímulo, ela ativa-se. Excitabilidade. Ok? Opa! Vamos ativar isto, pessoal, tudo a fugir. Não. Então, não é porque alguns neurónios da amígdala perderam a excitabilidade. Não. Ok? Nós não esquecemos ativamente que algo é assustador. Ou seja, mesmo com um contracondicionamento, a amígdala ativa-se. E nós não esquecemos passivamente que algo é assustador. Nós aprendemos ativamente que já não é assustador. Ok? Isto é importante. E Sapolsky continua. A amígdala continua a ser ativada. Contudo, o córtex projeta informação dizendo já não me assusta. Okay? Já não me assusta. Ou seja, a amígdala ela continua na mesma a ativar-se, a dizer, pessoal, medo, medo, como é que é? O córtex pré-frontal, que já vou explicar o que é que diz, pá, calma que está tudo bem. Nós somos mais fortes, ok? Que é uma analogia que o Jordan Peterson dizia, que é, tecnicamente, nós não deixamos de ter medo das coisas, nós ficamos mais fortes. O nosso córtex pré-frontal é esta área aqui da frente do cérebro, responsável por inibição de impulsos, resolução de problemas. Por exemplo, como é que eu vou criar uma estratégia para enfrentar um medo? Deixa-me pensar. Para perder um medo. Pensar. Resolução de problemas. Estratégia. Inibição de impulsos. E apetece-me sair à noite. Fogo, pá. É preciso poupar, tenho que economizar, se calhar vou investir, mas é 20 euros em Bitcoin. Agora não, porque está a bater o all-time high. Ok? Inibição isto é tudo córtex pré-frontal. Ok? Ok? Ele é boa pessoa? Não é. Deixa-me pensar se ele é boa pessoa. Tal coisa. Córtex pré-frontal. Ok?
E é o córtex pré-frontal que diz, por exemplo, que diz ou que ajuda-nos, por exemplo, a interpretar certos estímulos como não ameaçadores, do género. Há uma pessoa que mete muito medo a outra. A pessoa adulta tem medo de outra pessoa, que é uma figura de autoridade, vamos dizer assim. Ok? Ela pode pensar por ela porque é que ela tem medo. E ver os pensamentos que lhe ocorrem. Por exemplo, pode-me despedir, pode não gostar de mim. E ela percebe os pensamentos e mete num papel. Ok, pode não gostar de mim, pode-me despedir. Ok. E ela pode olhar para os pensamentos e pensar, espera lá, isto faz sentido? Eu sou competente, se ele não gostar de mim, arranjo um trabalho melhor. Ok. Eu não tenho que agradar ao meu patrão. Eu tenho de agradar a mim próprio. Ok. Eu tenho uma boa reserva financeira, um bom fundo de emergência. Se não for neste trabalho, eu consigo encontrar um trabalho melhor. Porque eu sou capaz, eu consigo, e sou competente. Tenho uma boa formação, tenho vários contactos. Está tudo bem. Isto é o quê? Córtex pré-frontal. Nós conseguimos mudar, até certo ponto, as associações que fazemos às coisas através de reinterpretá-las de forma diferente. Que também é uma forma de irmos perdendo o medo de algumas coisas. Ok? Então, podemos aplicar isto aqui, nesta interpretação que estou a partilhar, que é, nós projetamos lá para dentro do sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções, como por exemplo, medo, nós projetamos lá para dentro a dizer, pessoal, calma lá que isto aqui está tudo seguro, pessoal. Não é preciso ter medo, ok? E então o gajo fica, pronto, está-se bem, pá, está-se bem. Ok? Percebem? Porque há conexões variadas entre diferentes partes do nosso cérebro. Por exemplo, a amígdala, medo. Envia. Pessoal, toca a ter medo. Mas o córtex diz, ei, isso já não me assusta, calma lá. Ok? E então isto faz com que haja aqui uma espécie de uma simbiose, onde o resultado final é quase qual é que é a estrutura do cérebro que ganha. Ok? E então isto é importante saber. Porque nós depois de enfrentarmos e de sobrevivermos a certos medos, ficamos mais fortes. Porque pode haver até o efeito de generalização. Porque, tal como a pessoa que aprendeu que o cãozinho tem medo generaliza e acha que os cãozinhos todos metem medo, ela consciente não, mas o corpo dela, biologicamente falando, também pode acontecer o contrário. Espera lá, eu enfrentei este medo. Uou! Então ela agora pode ter muito mais coragem para enfrentar outros medos. E isto vai influenciar nos pensamentos que nós temos. Ok? Porque agora nós sentamos, uou, espera lá, mas eu sou gosto, consegui fazer isto, também consigo fazer aquilo. E de repente parece que abre-se um leque de mundos e de oportunidades para o nosso cérebro, que agora sentimos muito mais confiantes. Porque tínhamos medo de um estímulo, superámo-lo e agora somos mais fortes. Uau, espera lá, mas espera lá, afinal consigo superar isto, afinal isto até não é assim tão poderoso. Ok? Simples e direto. É isto. Córtex pré-frontal é importante, os seus pensamentos são importantes, eles vão modular as suas emoções e isso vai definir o comportamento que você tem. Somos muito menos racionais do que aquilo que gostamos de pensar, biologicamente e neurocientificamente falando. Nesta perspectiva aqui, que estamos aqui a adotar, que é prática, para você perder o medo, seja lá do que for. Já lhe dei 2 dicas, a escola comportamentalista e a outra, que é da escola da teoria cognitiva comportamental, que é esta coisa que eu lhe dizer de interpretarmos os estímulos de forma diferente. Ok. Penso que está tudo. Senso comum, estrutura responsável pela amígdala, estrutura responsável do medo e ansiedade, amígdala, escola comportamentalista, que é a escola de estímulo-resposta, é uma escola mais mecanicista. Ok? Generalização, aprendemos medo de um cãozinho e depois generalizamos que os cãezinhos têm todos os medo. Isto dá para coisas negativas como positivas. Ei, mas espera lá, afinal não tenho que ter medo destas coisas. Ok? E superamos esse medo e podemos aprender que afinal eu sou melhor e generalizamos no sentido positivo, como acabei de lhe explicar há pouco. Contracondicionamento, há uma associação que foi feita ao estímulo de que ele é ameaçador. Ao fazer o contracondicionamento, estamos a expor ao estímulo sem ter a consequência má, que é só estar a coexistir, não é? No fundo é isso. Porque houve uma associação, estamos a fazer um contracondicionamento, estamos a fazer exposição, não acontece nada, no sentido que, ei, se calhar eu posso passear aqui junto ao bairro da minha casa e ninguém vai fazer nada ou dizer nada de mal, então eu depois ganho confiança para, afinal até é fixe ter aqui no bairro de casa, o pessoal diz-me bom dia, eu até gosto.
Okay? Contracondicionamento. Também podes usar estímulos bons como música e relaxamento também é importante, uma boa estratégia a utilizar. Ok? Apesar de só se achares muito complexo, só a exposição por si já ajuda. E lembra-te, se for muito grande, como é que tu podes tornar aquilo mais pequenino? Exposições mais pequeninas. Ok? Como por exemplo, lá está, falar em público, começar a falar com pessoas desconhecidas. Boa tarde, está tudo bem, está sol hoje, não é? Tu a tremer, se calhar. Mas estás lá. E depois com repetição é cada vez mais fácil. Uma coisa importante, isto é preciso dias, ok? É preciso dias na maior parte das vezes, porque não se perde o medo da noite para o dia, em princípio. Pode acontecer, há coisas que sim. Mas é isso. Ok, falei aqui deste estudo científico, gostava de ter falado em outros, mas também isto é o suficiente. De um emparelhamento. Condicionamento clássico, condicionamento Pavlov, se quiseres ver mais, há vídeos no YouTube, basta pôr condicionamento clássico, ou Classical Conditioning, ou The Dog of Pavlov, o Conde Pavlov. Córtex pré-frontal, muito importante, ok? O estudo falava de ratinhos, mas é só a título de exemplificativo, porque em nós acontece o mesmo, a mesma coisa. Okay? Córtex pré-frontal em nós, super importante. E o que tu tiveres dúvidas, pergunta, diz-me. Se quiseres que eu explore alguma das ramificações e possibilidades que te apresentei aqui, por favor, diz-me nos comentários. Algum vídeo, alguma dica extra, comenta também. Espero que seja produtivo. Muito obrigado, boa sorte e adeus.